Olá, Med, tudo bem? É hoje que a gente começa, não me entenda mal, o início do fim. O início do fim, o que falta para a gente fechar de trigonometria. A gente já estudou tudo de trigonometria, tudo não, né? Praticamente tudo. Só faltariam algumas partezinhas. A gente falta ver, como você vai ver hoje, começar a ver hoje as formulinhas de transformação de arcos. Aquelas formulinhas manjadas que todo mundo tem que decorar. Na segunda aula da semana que, desculpa, na segunda aula não. Na próxima semana, a gente vai fechar com as últimas formulinhas disso aqui. Existe ainda uma parte que nós não vamos estudar juntos, que é mais ligada à parte de geometria, que são as leis do seno e do cosseno, que você vai ver com o Léo ainda antes de chegarmos às férias, ainda antes de entrarmos em férias, tá bom? A gente vai seguindo então lá para a apostila. Acompanhe comigo na página, não tem página ainda, mas já adianto para você. No módulo 12, os tópicos de teoria, na verdade, não são aqueles, tá? Houve um errinho de digitação. O tópico de teoria seria as fórmulas, que você vai ver comigo já já. Acompanhe comigo aqui. Olha só. A gente conhece, você sabe, o seno, o seno, cosseno e a tangente dos três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. E a gente sabe o seno, cosseno do zero, do 90, do 180, 270, do 360 e também da família de cada um dos arcos que eu mencionei agora há pouco. O 150, que é da família do 30, por exemplo, 240, que é a família do 60 e assim vai. Mas será que a partir desses valores a gente consegue descobrir os valores de outros senos e outros cossenos que não dessas famílias? Ou alguém um belo dia pensou dessa maneira e tentou imaginar o seguinte: olha, eu não sei o seno de 75, mas por exemplo, se a gente parar para pensar um pouco, o 75 nada mais é do que 30 mais 45. Então algum espertão falou assim: "Ah, já sei, distribui o seno, professor. Faz a distributiva do seno". Nessa hora, milhares de matemáticos se revolveram no túmulo. Ah, então quer dizer que isso daqui vai dar o seno de 30 mais o seno de 45. O seno de 30 a gente sabe que é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então o seno do 75 vai ser simplesmente 1 mais raiz de 2 dividido por 2. Se a gente quiser um valor mais aproximado, a gente pode pensar que a raiz de 2 é 1,4. 1,4 mais 1 dá 2,4. E tudo isso dividido por 2, 2,4 aproximadamente dividido por 2, vai dar o quê? 1,2. Então o seno de 75 é 1,2. Você não notou nada estranho até aqui, não? Você já viu como é que o seno vai dar 1,2? Não existe isso. Isso daqui não pode fazer de jeito nenhum. Você sabe que o maior seno possível é o seno do 90. O maior seno possível é 1. Tá totalmente errado. Alguém deve ter chegado a essa conclusão lá atrás e falou: olha, não é bem assim. A gente não pode simplesmente sair somando o seno de quem a gente quer com quem a gente quer para formar outro seno. A função seno não tem essa característica. Ela é estranha. A única função que tem algo parecido é a função do primeiro grau, função afim. Mas funções trigonométricas não respeitam essa distributiva aí que a gente observa, por exemplo, para multiplicação e para divisão. E agora? Bom, e aí que através de algumas semelhanças lá em geometria, que como não é o proposta desse curso, eu não vou fazer essas demonstrações para você ver, mas os matemáticos, os trigonômetras, os trigômetras, não sei como é que se diz agora, criaram essas formulinhas para adição e subtração de arcos, tá? São daqui para frente decoreba, gente. Eu vou te mostrar quais são as principais, ó. Se você quiser calcular o seno de uma soma, então você vai fazer o seno do A mais o seno do B. O seno de A mais B é o famoso: pega o seno do primeiro, multiplica pelo cosseno do segundo. Pega o seno agora do segundo e multiplica pelo cosseno do primeiro. Se lá dentro for soma, aqui vem soma também.
Se você for fazer o seno da diferença, vai ficar o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. E se lá no meio é menos, aqui no meio vem menos também. Essa formulinha foi eternizada por aquela grande canção, uma paródia daquela grande canção, Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Confere comigo. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai no meio é o mesmo que veio de lá. Então, se lá vem mais, no meio vai mais. Se lá vem menos, no meio vem menos. Daria para a gente fazer algumas atualizações, né? Dá para fazer um rap. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Um seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é o mesmo que vem de lá, 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 lá. E fiquei péssimo pagando vergonha alheia em mais um vídeo. Agora, as formulinhas de cosseno também podem ser demonstradas de maneira geométrica, mas como foge a proposta do curso, eu vou te mostrar direto quem elas são. O cosseno de A mais B fica sendo o cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. Então, você vai fazer o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, o seno do primeiro vezes o seno do segundo, e é aqui que vem o pulo do gato. Aqui a gente vai ter que trocar o sinal. Se lá no meio vem mais, aqui vem menos. E vice-versa. Então, como é que fica o cosseno de uma subtração? Ora, o cosseno de uma subtração nada mais é do que cosseno A, cosseno B. Troca o sinal sem A, sem B. Sem A, sem B. Pronto. Então, essa daqui é a famosa fórmula fedidinha. Porque se você olhar só para o começo, né, das duas primeiras letras de cada palavra, você vai entender por que ela fede, olha lá. Cocô, CC. Entendeu? Cocô, CC. Co é também a fórmula da coceira. Coça o A, coça o B, trocou o sinal sem A, sem B. Tá? Aí a gente vai usando algumas estratégias aí para decorar essas formulitas. Então a gente fica coça A, coça o B, trocou o sinal sem A, sem B. Maravilha. Fórmula da tangente. Também é possível de demonstrar, mas para isso você teria que falar. Você tinha que lembrar que, por exemplo, a tangente de A mais B é o seno de A mais B dividido pelo cosseno de A mais B. Essa daqui você consegue fazer na mão sozinho, sozinha, hein? Você teria que pegar, por exemplo, tudo isso e dividir por tudo isso. Vai ficar um resultado bem curioso, mas sai. E sai legalzinho do jeito que aparece. Tangente de A mais B é assim, ó. Você pega a tangente do primeiro, soma com a tangente do segundo. O resultado você divide por 1 menos o produto das tangentes, tangente A, tangente B. Observe que, lembra, o seno mantém, ó, o sinal. O cosseno troca. A tangente não é seno dividido por cosseno? É por isso que a tangente em cima mantém, porque o seno mantém, e embaixo troca de sinal, porque o cosseno troca de sinal, tá? Tangente é seno por cosseno, em cima mantém, embaixo troca. Agora, tangente de A mais B, mais ou menos a mesma coisa, só vão mudar A menos B, só mudam os sinais. É a tangente do primeiro menos a tangente do segundo, dividido por 1 menos o produto das tangentes, tangente de A, tangente de B. Opa, 1 mais, tem que ter um troca-troca aqui, hein? Repara no troca-troca, mantém em cima, troca embaixo. Então, essa daqui é a famosa fórmula do banheirão. Imagine que você vai lá numa balada, eu vou fazer a versão light aqui, hein? Porque isso daqui é vídeo e depois fica registrado. Versão light, ó. Você tem a famosa fórmula banheirão. Então você vai numa balada daquelas alternativas, tarará. Aí você chega lá no banheiro e tem dois banheiros. Não é separado por gênero, é banheiro A e banheiro B, porque é uma balada moderna. Aí você bate lá no primeiro banheiro e pergunta se tem gente no banheiro. Tem gente no A? Aí a pessoa responde, tem. Aí você fala,
Deixa eu ir no outro banheiro. Aí você vai lá no banheiro, bate na porta e pergunta: tem gente no B? A pessoa responde: uhum. Aí você escuta uns barulhos estranhos e começa a pensar: hum, tem gente no A e tem gente no B. Fazendo o quê? Eu vou sair daqui que eu não vou dar conta de falar na sua frente. Troca-troca. Olha que gracinha, gente. Vamos lá no banheirão. Bate no primeiro banheiro. Tem gente no A? Tem. Tem gente no B? Tem. Tem gente no A e tem gente no B. Fazendo o quê? Troca-troca. Entendeu? Que maravilha de lembrete para decorar essa formulinha que vale para essa também. Tem gente no A, tem gente no B. Tem gente no A, tem gente no B. Fazendo o quê? Troca-troca. Maravilha! Agora, como vocês gostam, é hora de dar o print, é hora de salvar, apesar de que todas essas anotações você já sabe, estão lá no salvas, bonitinhas, na nossa pasta no Google Drive, bit.ly/listas, Podoo, acessível, no link que eu coloquei na postagem do portal direto para você. Muito bem, tendo apresentado essas fórmulas para você, vamos para o exercício? Essa aula é próxima semana, é a mesma coisa, viu, gente? É dar a fórmula, decorar a fórmula e usar a fórmula. Vamos começar aqui com o exercício número 1, que pede para a gente calcular os valores, então, do seno de 75 e do cosseno de 105. Então, veja só, antes eu tinha dito, não dá para calcular o seno. Eu não sei o que esse 100 está fazendo aqui nesse cantinho. Tchau. Então, calcular o seno e o cosseno de 75, a tangente também, não é simplesmente fazer o seno de um mais o seno do outro. Você tem que usar as formulinhas de transformação de arcos, para adição e para subtração de arcos. Então, vamos juntos aqui resolver o exercício número 1. Aplicação de fórmula, hein? Só isso. O seno de 75, o seno de 75 é... Bom, você vai ter que parar e pensar nos que você conhece. Você conhece o 30, o 45 e o 60. Para chegar no 75, você pode fazer esse mais esse, né? Então vai ser o seno de 30 mais o seno de mais o 45 para chegar então nos 75. Maravilha. Agora tem que usar a formulinha de transformação. Formulinha de transformação. Esse cara é o A, esse cara é o B. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai no meio é o mesmo que vem de lá. Aqui é mais? Então aqui tem que vir mais também. Pronto. Agora é só substituir os valores e finalizar. O seno de 30 vale meio. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Mas o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ficar com raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4. MMC já está pronto. Você pode escrever raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4, ou ainda raiz de 2 vezes 1 mais raiz de 3 sobre 4. Para chegar nessa versão, ao invés de somá-los, eu reparei que aqui tinha raiz de 2, aqui tinha raiz de 2, então eu coloquei a raiz de 2 em evidência. Tá? Mas não é necessário, mas é uma resposta que poderia aparecer no exercício. Gente, a partir de agora, se eu te der aqueles clássicos perguntas assim, porque é, essa distância nesse triângulo vale 100 metros, e esse ângulo é 75. Quanto mede essa altura? Cateto oposto e hipotenusa, o que é que você usa? O seno de 75. A partir de agora, você consegue calcular o seno de outros carinhas. Dá para calcular o seno de 15, por exemplo. Agora, vamos tentar calcular o cosseno de 105. Olha, para eu chegar no 105, a gente pode fazer algumas maracutaias com os ângulos que a gente conhece. Mas acho que a mais simples é pensar que para chegar no 105, basta você fazer 60 graus mais 45.
Então, o 105 é 60 com 45. Agora, cosseno de uma soma é a fórmula do cocô-cc. Cocô-cc. Cosseno de 60, cosseno de 45, seno de 60, seno de 45, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal, lá no meio é mais, então aqui no meio tem que vir menos. Menos, mais virou menos, pronto. Agora é só substituir os valores e fazer a continha. De novo, turma, esse é o A, esse é o B, cossa B, seno A, sem B. Opa, sem B, olha lá. É só respeitar a formulinha, decorou, substituiu, acabou. O cosseno de 60 é conhecido. O cosseno de 60 é meio. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também. Então, a gente fica com raiz de 2 menos raiz de 6 dividido por 4, cada um deles. E a gente pode optar mais uma vez de fazer o MMC, né? Na verdade, nem precisa, fica raiz de 2 menos raiz de 6 dividido por 4, ou ainda colocar a raiz de 2 em evidência, ficar com 1 menos raiz de 3 dividido por 4. Muito bem. Observe que tem uma certa relação aí entre o 105, o seno e o cosseno de 75 e 105, porque eles são ângulos suplementares, mas não vamos entrar muito em detalhe com isso, que você já tem muita fórmula para decorar, não é mesmo? Fechamos então, turma, mais um exercício. Ah, ninguém perguntou, mas vamos fazer um extra? Vamos fazer um extra aqui rapidinho? E se eu te pedisse, por exemplo, para que calculasse, vou anotar aqui, ó, extra. Ai, professor, eu não tô vendo. Então vamos descer aqui para você enxergar. Vamos fazer um exemplo. E se eu te pedisse, por exemplo, quanto vale a tangente de, sei lá, a tangente de 15 graus? Ora, entre os ângulos que a gente conhece, para chegar na tangente de 15, a gente teria que usar quem? A gente tinha que pensar no 15 como se ele fosse, por exemplo, 60 menos 45. Ou, acho mais fácil, 45 menos 30, que fica mais claro que dá 15, né? Agora é só usar a formulinha da transformação da tangente, ó. É a fórmula do banheirão. Tangente no A, tangente no B. Tangente no A e tangente no B. Fazendo o quê? Troca, troca. Mantém em cima, troca embaixo. Agora substitua os valores, ó. Tangente de 45 é 1, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 mais. Tangente de 45 é 1, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Eita, acho que nós vamos ter que dar umas fatoradas aqui, uma racionalizada, hein, gente? Ai, vai dar um trabalho, por que eu peguei esse exemplo? Enfim, vamos fazer a continha em cima? Em cima a gente tem que fazer o MMC daquele 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3, mais raiz de 3. Desculpa, menos. Embaixo, faz o MMCzinho aqui, ó. Dividido por 3, vai dar 3 mais raiz de 3. Dividiu por 3 em cima e embaixo, simplifica. Ficamos com 3 menos raiz de 3, dividido por 3 mais raiz de 3. Ótimo, agora tem que racionalizar. Vamos ver se você se lembra desse, hein? Esse aqui é um clássico. Para eliminar esse mais aqui de baixo, nós vamos ter que multiplicar pelo conjugado. Lembra daquela história do óculos? Se você enxerga mais, para eliminar a raiz, tem que enxergar o menos. Mais ou menos, lembra? Quem usa óculos enxerga mais ou menos. Agora a gente faz umas distributivas aqui maravilhosas, ó. 3 vezes 3 dá 9. Na verdade, esse daqui é o produto do cara por ele mesmo. A gente pode ser mais rápido. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é 3. Dividido tudo por, lá embaixo, o quadrado do primeiro, que é 9, menos o quadrado do segundo, que é 3. De novo, gente, estou fazendo umas contas aqui, torcendo para que não estejam erradas, tá?
que eu não tenho errado conta nenhuma aqui. Se você quiser, refaça as contas passo a passo, faz o distributivo aqui com calma e continua, você vai chegar na mesma resposta. Aqui então eu vou ficar com 9 mais 3 dá 12, menos 6 raízes de 3, dividido por 9 menos 3, 6. Dividindo tudo por 6, eu tenho 2 menos raiz de 3, que é o valor aproximado não, exato, da tangente de 15 graus. Mais uma vez, é bom lembrar, essa aula, esse módulo é isso, gente, é decorar a formulinha e ficar utilizando essas formulinhas aí conforme for conveniente. Ó, eu vou fechar esse vídeo aqui para não me estender muito. No próximo vídeo a gente resolve mais exercícios e vem aí um super truque para você resolver umas equações cabulosas que aparecem por aí. Até daqui a pouco. Tchau!